Muito bem, 8 horas 28 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Hoje, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, estamos recebendo aqui, junto do Rodrigo Gonçalves, o Felipe Knust, que é subsecretário de Desenvolvimento de Campos. Tá na linha com a gente. Caiu a conexão dele, mas até o fim do programa deve voltar. Rodrigo está com a opinião aqui que deve ser de fato a correta, pode ser bateria do celular. E o Robson Lessa, que é publicitário e mentor de negócios, e estamos falando sobre o Fórum Líder Norte Fluminense, que, entre outras coisas, tem aí a participação de 9 municípios, né, já citados aqui. Rodrigo, eu volto com você para a gente fechar esse programa de hoje e a gente vai tentando a conexão aqui com o Felipe enquanto isso. Por favor. Então, como a gente estava falando, né, o grupo líder formado por lideranças aqui da região, dos mais variados setores. A gente já falou um pouquinho sobre como foi formado o grupo através, né, de uma iniciativa do SEBRAE, né, que identificou nesses municípios, como você falou, são 9 municípios que compõem aqui o Norte Fluminense: Campos, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São João da Barra, São Fidélis e São Francisco de Itabapuana, e identificou pessoas que possam contribuir para discussões importantes para o desenvolvimento regional. Quando a gente fala de desenvolvimento regional, claro, a gente fala de geração de renda, atrair empresas, o melhor diálogo da indústria com a academia, que é muito importante, mas fala também, né, de outras políticas que precisam ser pensadas, como melhorar o índice da educação básica, melhorar as práticas de mobilidade urbana e rural, a promoção de iniciativas para cidades inteligentes, a atração de novos investimentos. Então, são uma série de discussões que, inclusive, vão estar sendo apresentadas amanhã, durante esse primeiro fórum que acontece no Centro de Convenções da UENF. Né? Como a gente disse, ele começa vai começar às 3 horas da tarde, né? Vai ter abertura com a apresentação do programa Líder, depois vai ter lá a apresentação dos eixos que vão ser trabalhados por esse grupo, né? Que é educação, logística, economia local com agro, indústria e serviços. E às 17h30 a gente vai ter aí um painel de debate com os prefeitos da região, que é muito importante, às 19 horas do encerramento. O que é muito bacana também, né? Você, inclusive, eu vi, Cláudio, que você colocou lá o link do nosso blog na transmissão do Facebook. Para aquelas pessoas que quiserem se inscrever, lá tem um link que leva para o Simpla, que foi citado aí pelo Robson, né, para que eles tenham um controle, né, de fato, de quem está se inscrevendo. E lá também, no blog, no link que você colocou, tem lá um linkzinho que fala sobre o transporte, porque também está sendo disponibilizado transporte gratuito desses municípios para facilitar a ida e a volta a esse fórum. Tamanha importância que é essa discussão, e quanto mais, né, Robson, o trabalho de vocês querer que mais pessoas participem, que seja realmente um fórum democrático, né? Ou seja, que seja realmente que conte com a participação de toda a comunidade, não é isso? Sim, sim. O fato de acontecer em Campos foi uma questão de estrutura e do próprio oferecimento da UENF. Então, não dá para recusar um centro de convenções da UENF, né? Então, a gente decidiu, né, em grupo, fazer em Campos em função disso. Mas outros fóruns acontecerão nas outras cidades. Essa estrutura que o SEBRAE está proporcionando, né, nesse momento, essa ajuda na logística, isso é muito importante, porque muitas pessoas vêm, né, com seus próprios veículos, mas a gente quer dar a possibilidade de quem não tem o seu próprio veículo de vir e participar, saindo dessas 8 outras cidades. Então, tem transporte vindo de todas as cidades para cá. Internamente, é que nós não vamos proporcionar isso, né? Internamente, que eu digo em Campos. De Campos para Campos, as pessoas vêm da forma que escolherem. Mas, de toda forma, assim, é um grande investimento do SEBRAE também nessa ajuda para poder trazer as pessoas
trabalhar essa logística. Felipe está de volta aí. Felipe, você estava falando sobre a questão da participação dos municípios, né? Essa importância da integração dos municípios, né? O Rob citou a questão do incentivo que o prefeito aqui de Campos tem dado na convocação dos seus secretários a participar desse debate, né? E de outros integrantes do governo. Mas você estava falando dessa importância dos municípios estarem integrados nessa discussão. Como é que está isso? Bom, é exatamente isso. Tá me ouvindo legal agora? Eu caí aqui. Vocês desculpem. A gente começou a falar em tecnologia, baixou o santo da tecnologia aqui, caiu tudo. Então, eu comecei a falar da importância dos prefeitos participarem, né, para eles vão conhecer melhor, né, todo o processo, toda a metodologia e a troca de informações entre, né, tanto o grupo, né, quanto o CIDEM, a difundir a ideia de algumas questões para a região como um todo. Vou dar um exemplo. Captação de recursos do governo federal. Há pouco tempo, né, atrás, os municípios não tinham muita... Eu falo os municípios maiores, tá? Os menores sempre precisam, né, do governo federal. Então, nessa questão de royalties, especificamente, existia uma não preocupação de ficar muito nesse processo de captação de recursos do governo federal. Até porque é uma briga, é uma briga de foice, vamos dizer assim, porque os municípios, né, menores, eles estão, né, no Nordeste, são muito bem representados, né, na nossa região também são muito bem representados, mas os municípios que têm, né, a arrecadação de royalties não se preocupavam muito com essa questão. Então, assim, hoje, tanto o CIDENF tem acesso, está sempre lá em Brasília, então o Grupo Líder também tem essa visão de querer, né, de difundir a ideia de bancos de fomento mundial, projetos incentivados a fundo perdido, né, e passar para todos esses outros municípios a fonte, né, o que pode ser feito para ajudar, né, em questão específica. Vou dar um exemplo. O BNDES tem linhas de financiamento, né, com alguns anos até de isenção, né, 2, 3 anos, para a questão da iluminação do parque, para incentivo às prefeituras a trocarem todas as suas lâmpadas por LED. Eles fazem, o BNDES faz o financiamento para isso, né? Então, assim, uma cidade X que faz parte, que não tem esse acesso, a gente vai difundir o caminho, né, de como chegar, de como fazer, né, se precisa fazer projeto, a gente encaminhar para que seja feito um projeto. Então, assim, essa democratização da informação é muito importante nesse processo do Grupo Líder. Então, assim, essa a ideia. E aí o que os prefeitos vão estar lá e a gente vai, né, difundir todos esses pré-projetos que possam ser capitaneados por esses outros municípios. Entendi. E esse painel, com a participação dos prefeitos, vai ser um tema livre, vai ser direcionado? Como vai ser? Porque vai ter um painel às 5h30 com os prefeitos, não é isso? Eu acho que o tema é livre. O Robson pode falar melhor. Na verdade, né, quer dizer, o tema é livre, mas como os eixos de trabalho serão apresentados, provavelmente toda a conversa vai ser em cima do que for apresentado. Porque a gente poderia ter elencado outros eixos, mas a gente também, a princípio, não tem braço para fazer tudo, né? E então a gente elencou os eixos, a gente debateu as necessidades, né, as aspirações e tal, e as metas estratégicas, e a gente, enquanto grupo, acabou definindo quais seriam as aspirações e quais seriam as metas estratégicas.
sabendo que no futuro isso pode mudar. A gente pode agregar outras, isso também vai de acordo com o crescimento do grupo, né? Então, eu acho que os eixos de trabalho que serão apresentados antes do painel dos prefeitos, eles que vão nortear toda a conversa e debate nessa hora do painel de prefeitos. A atração de novos investimentos, que é um dos temas que a gente sabe que todo mundo quer saber, né? Geração de renda, geração de emprego. Como é que é essa atração de investimento quando fala em investimento tanto público quanto privado? Mas eu vi que vocês também têm a preocupação da indústria mais diversificada. Hoje, como é que está o cenário regional? Hoje, e a possibilidade de expansão, né? A gente sabe que existe essa possibilidade, mas como identificar esse potencial para cada região? Porque a gente sabe, por exemplo, tem uma determinada região que talvez tenha uma tendência mais para o agronegócio, tem outra que mais para a parte de logística, outra, como é que é a identificação desse potencial e trabalhar isso para atrair novos investimentos? Como é que está sendo discutido isso? Eu vou abrir aqui, mas eu vou pedir para o Felipe complementar. Porque é o seguinte, só o fato dos 9 municípios se reunirem e socializarem suas leis de incentivo e suas práticas, isso já resolve algumas coisas com relação à atração de investimentos, por exemplo. Entendeu? Com as leis de incentivos locais, que isso, uma vez socializado, o outro município compreende onde ele pode avançar. Entendeu? Agora, com relação ao que vem acontecendo, eu gostaria que o Felipe falasse, mas nesse aspecto de socialização, só por isso já vale a criação do grupo. Entendeu? Exatamente. O que acontece? O Rodrigo colocou muito bem a questão. Alguns municípios eles têm uma tendência agroindustrial, etc. Outras têm no questão do setor de serviço, né? Então, a gente tem membros que participam do Grupo Líder, que são ligados ao Porto do Açu, né? Então, Porto do Açu é São Francisco, São João da Barra, Campos, Quissamã, então, toda essa área de impacto está ali. Então, o que acontece? Essas regiões, né, têm uma vocação direta com o setor offshore, e o setor que mais cresce hoje em empregabilidade é o setor de serviços. Então, assim, Campos tem um código, vamos dizer assim, tem um código tributário que tem benefícios para determinadas atividades, A, B, C. Quissamã, né, tenha não na mesma coisa, mas assim, em São João da Barra, cada um tem um viés. Então, esse momento é um momento para chamar a atenção dos municípios para que tipo de aptidão você tem e o que você quer buscar. Isso é importante porque a gente viu uma corrida aí lá atrás de tirar as empresas do interior de São Paulo para o Nordeste. Bahia, por exemplo. Então, você tem lá o polo de Camaçari, tem Recife também, né, levou a fábrica da Ford, foi para lá, e acabou que teve alguns problemas a posteriori, de questão de mão de obra, etc. O que a gente vê no nosso cenário? Por que eu estou falando isso? O estudo que deve ser feito de cada município é voltado para a sua vocação. Não adianta uma cidade X querer competir numa coisa que ela não tem aptidão, que não é majoritariamente a principal atividade econômica dela. Então, isso é importante, esse momento, essa discussão, que vai fazer com que atraia empresas, indústrias, com a logística mais próxima para determinado município, A, B, C. Então, assim, essa democratização, como o Robson falou, socialização da informação, e não é uma parametrização, porque cada um tem o seu viés e vai ter seu viés. Então, assim, é importante, essa discussão está tendo, né, esse momento eu posso falar por Campos, essa discussão está tendo agora, né, na cidade, com o prefeito,
de algumas coisas do Código Tributário que a gente precisa, né, flexibilizar ou mudar para a atração de determinadas empresas de alguns segmentos para campos. Então, assim, essa discussão já faz com que os municípios se movimentem, entendeu, Rodrigo? Essa é o norte da coisa. A gente precisa dar dinâmicas específicas para poder ter uma atração de economias diversificadas. De toda forma, quando vem o conhecimento, né, vem a luz, você também pode mudar, né? A gente sabe que os municípios têm vocações específicas, mas com esse trabalho do grupo, alguns podem até despertar para outras vocações. Novas descobertas, né? Com certeza. Exatamente. Mas ele sabe quem está no jogo, entendeu? E vai ter a possibilidade de conhecer os outros programas e até despertar para viabilizar dentro da sua própria cidade. Então, também não é nenhum problema, entendeu? Mas, de toda forma, os players se identificam e se conectam, entendeu? Conhecendo, com essa informação, né? Quando um conhece melhor o outro. Vou pegar Nogueira, se me permite, Nogueira, vou pegar um gancho. Por favor. Você teve uma reportagem com o nosso secretário Marcelo Neves. Sim. E aqui a gente está tendo muita procura e a gente vem desenvolvendo um trabalho aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico na questão da energia fotovoltaica. Campos hoje é o segundo no estado do Rio de Janeiro de projetos, né, de instalação de usinas de energia fotovoltaica. Eu te digo que esse ano ainda a gente já ultrapassa a marca do primeiro lugar. Eu vou te dizer por quê. Campos e região, aí vai, Rodrigo, e região tem uma incidência solar, uma curva de incidência solar muito maior do que outros municípios. A angulação. Campos e região. Uhum. Campos e região tem terras, grande parte são planícies, né? Você tem poucos lugares que tem grandes depressões. Então, assim, é plano, incidência solar. E um outro fato próximo a redes elétricas. Esses são 3 fatores que fazem com que uma usina solar ela venha se instalar no município ABC. Incidência solar, planície e próximo à energia solar, à energia elétrica, para poder fazer a sua conexão. Depois vem questões mais burocráticas, é o parecer de acesso da Enel, etc. e tal. Então, esse movimento que Campos está fazendo, a gente está buscando criar uma legislação, quer dizer, quem vai criar é a Câmara, mas assim, propor à Câmara uma legislação mais célere e mais específica para as questões de aprovação de projetos. Porque hoje, se você quer instalar uma usina fotovoltaica, você tem que passar por 5, 6 secretarias. Então, assim, o nosso projeto aqui é criar uma comissão para poder unificar todo esse processo e dar mais agilidade. Porque quanto mais rápido o empresário inicia o seu processo de instalação, ele vai contratar pessoas. Então, assim, cada usina tem uma média aí de 100 a 200 pessoas que, óbvio, depende do tamanho, mas uma usina média, ela emprega de 100 a 200 pessoas na obra, no início dela. Depois, óbvio, você tem lá questões que vai ter que ter monitoramento, limpeza, tudo isso. Mas, assim, o dono da terra, geralmente arrendamento, ele ganha, o município ganha em impostos, o município ganha na execução do projeto, né, na instalação do projeto e depois na própria comercialização da energia. Então, assim, eu vejo hoje Campos despontando, mas nada impede que outros municípios vizinhos já comecem a andar nesse processo, né? Aí você tem vários municípios ao redor aqui que tenham uma incidência solar muito próxima da cidade, mas que criem suas legislações específicas que deem mais agilidade às instalações das usinas. Então, assim,
Isso é um movimento que vai acontecer naturalmente. Campos está na frente, mas nada impede que outros municípios comecem a correr, nesse sentido. Porque Campos, não só Campos na região, tem muita terra ainda, não é que não seja produtiva, mas que possa estar se instalando um projeto de usina. Pode ser um projeto de usina, pode ser um projeto de plantação de eucalipto. A gente vem sendo muito procurado nessa questão do reflorestamento, né, de eucalipto, né, para a indústria de celulose. Então, assim, tem vários grandes movimentos acontecendo na região que realmente os municípios Falhou sua conexão de novo aí. ficaram em desenvolvimento. Deu um picote aí na sua conexão no finalzinho aí, mas você já começava a falar, meu caro Robson? Não, eu ia complementar, Por favor. antes da falha ali. Sim, pode complementar, por favor. Mas o Felipe está colocando, à medida que os projetos vão sendo implementados em cidades, a informação circula, porque existe um trabalho do grupo, então todos tomam conhecimento. E a proposta do grupo é fazer essa socialização mesmo da informação. Então, por exemplo, a gente está falando de leis de incentivos, a gente vai buscar compartilhar essas leis, e aí cada município vai entender como o outro funciona e pode implementar o que já está implementado e dando resultado em outro município, entendeu? Só isso, como eu falei, já ajuda bastante a região. Um saber da prática do outro e buscar implantar o que for conveniente em sua cidade, entendeu? Então, só por isso já vale. Eu acho que é buscar essa maturidade que vocês estão falando, é muito importante. E, acima de tudo, né, Cláudio, que a gente sabe que às vezes é complicado, é separar a questão política partidária. Que cada um entenda que todo mundo pode avançar junto, cada um respeitando as suas potencialidades, buscando novas potencialidades, mas que seja dado espaço a todo mundo de forma igualitária, para que todo mundo possa se desenvolver. Não adianta querer puxar sardinha para um e para outro, porque senão o negócio não vai avançar. E você deu um exemplo muito importante, Robson, que eu guardei, e é uma coisa que para mim marcou de toda a nossa entrevista, é o fato que você falou. Ter essa visão que você está tendo, de que quando a gente desenvolve, todo mundo, o serviço que você está prestando agora, você vai colher lá na frente, é questão de futuro. Foi a mesma coisa que o Felipe falou, eu quero uma cidade melhor para meus filhos. Então, quem participa desse grupo de lideranças, independente de estar à frente do poder executivo ou na iniciativa privada, trabalhar para que a gente possa colher frutos lá na frente. Que todo mundo possa desenvolver, que a região toda desenvolvendo, sem ter essa separação. Porque fulano é ligado a tal político, ciclano, que é um momento que, graças a Deus, a gente parece estar sendo superado nesse momento, né? Com o governo do Estado fazendo investimentos de forma unificada, de forma ampla, não restringindo só a determinado governo porque é aliado. Então, assim, isso é algo que a gente vive um bom momento para isso, e que isso possa perdurar, né? Então, eu gostaria de falar novamente. O Grupo Líder Norte Fluminense é composto de pessoas, de CPFs. Isso independe de política. A gente não trabalha o viés político. A gente está trabalhando em prol da comunidade. A gente vai trabalhar para a criação de políticas públicas? Sim. A gente vai interagir com o poder público. Mas nós não somos políticos. Quer dizer, não ser político é um posicionamento político, né? Na verdade. Mas não temos esse viés de política partidária. Entendeu? O Felipe está aqui hoje pelo Felipe. É claro que ele está lá no governo, ele está trabalhando políticas públicas, ele tem total interesse em que essas políticas públicas sejam boas e tal, mas ele está como pessoa, primeiramente como pessoa. Amanhã, quando terminar esse governo, ou se ele decidir sair desse governo, ele continua no grupo líder fazendo a mesma coisa,
sem o menor problema. Então, o grupo foi construído sem esse viés. Esse grupo tem a dedicação de vocês, dedicação de tempo, de formação dessas lideranças, dedicação a esse trabalho, e o que vocês têm de retorno para isso é justamente isso que a gente está falando aqui. Não existe uma espécie de liderança assalariada ou com... Não, isso é um trabalho de um grupo para uma região. É exatamente isso. Voluntário de todos. Perfeito. Aliás, pois não. Então, existe ali um altruísmo, né? Sim. A gente trabalha pelo desenvolvimento da região, pela felicidade de todos, digamos. Tem uma o retorno que isso vai trazer, né? Porque, como você falou, você como né, um mentor de negócio, como um publicitário, você sabe que o resultado vai vir se a nossa região estiver desenvolvida, né? Vai abrir oportunidade para todos os setores. Então, se tem desenvolvimento, melhora o ambiente de negócios. É bom para todo mundo. Para todo mundo, com certeza. Então, Felipe está com a conexão aí prejudicada nesse momento. Está precária aí. Você está ouvindo a gente, Felipe? Não. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Agora sim, sua imagem... Estou ouvindo. A imagem sua que não está chegando para a gente aqui. Mas só para a gente já partir para o fechamento... Eu tirei a imagem um pouco para poder... mas não melhorou, não. Eu tirei a imagem um pouco por conta tá pesado aqui, eu acho. Sim. Agora deu para ouvir legal, mas depois reabre aí a câmera, então, por favor, para a gente fazer o fechamento aqui. Tem hoje A gente sempre teve um problema com os governos estaduais no que diz respeito a olhar para o interior do estado. E não estou falando isso da região norte só, está se falando de sul, enfim, do interior do estado todo. Como vocês dois conseguem perceber hoje esses movimentos, esses fatores, por exemplo, que eu vou citar aqui? Vou pegar uma carona no que o Rodrigo colocou agora. O governo do Cláudio Castro, o governo do estado atual, tem olhado com um pouco mais de atenção para as cidades interioranas. Haja vista a parceria, por exemplo, com a Prefeitura de Campos, não só para colocar a folha de pagamento em dia, mas para a realização de várias obras. Aliás, de muitas obras, inclusive na área da saúde, da infraestrutura, da mobilidade, né? São 103 ruas e avenidas sendo recuperadas e asfaltadas, e por aí vai. Outro fator também, a questão do Porto do Açu, fundamental aqui para a região. E por fim, entre outros que a gente pode citar, o Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj. É aquela história, o Robson colocou bem, só em não querer fazer política já é uma política, né, o Robson? É um posicionamento. Então, se tomou um posicionamento, você está fazendo política. Então, não existe essa história de que eu não gosto de política. Todo mundo faz política, seja ela administrativa, social, familiar, enfim. Mas é aquela coisa, diferente de partidário. Como é que vocês veem esse grupo líder perante o cenário estadual? Porque o estado do Rio ele é muito vitrine no Brasil todo. Você chega em qualquer lugar do país, é do Rio, beleza, você é bem recebido, aquela coisa, o pessoal tem um encanto, principalmente no Nordeste, tem um encanto pelo Rio de Janeiro fabuloso, fantástico. Então, assim, essa vitrine que a gente é hoje é mais voltada para a capital e não para o interior. Como é que vocês veem a participação desse grupo líder justamente nessa questão de valorização, de crescimento, de reconhecimento do potencial do nosso interior? Posso começar com você, Robson? Eu vou abrir aqui porque o Felipe vai poder falar melhor assim, do âmbito político. Na minha visão, o Cláudio Castro, quando ele foi alçado, né, ao governo, que foi um acaso, né? Mas ele chegou ao governo, ele teve uma visão assim, estratégica bem interessante.
ele focou no interior. Se você reparar, ele se voltou para o interior. E eu acho que isso foi o que deu a reeleição, digamos, a ele. Entendeu? Fora isso, a gente tem fora essa coisa do próprio governador estar voltado para o interior, a gente tem a ascensão política de um Rodrigo Bacelar, por exemplo. Então, a gente vive um momento assim, bem interessante do ponto de vista estadual para um crescimento. E qualquer ação que a gente faça, a gente consegue ter um melhor reconhecimento lá na capital. Então, o interior já tinha força, e nesse momento ele tem mais força ainda. Eu acho que o fato de a gente estar unindo esforços nesse momento pode ajudar a alavancar ainda mais a questão do desenvolvimento local, em função dessa visão, né, do todo político. Complementando o que o Robson falou, o momento da região, né, é um momento importante. A gente está falando do Grupo Líder hoje com mais de 1 milhão de pessoas, somando todos os 9 municípios. E tendo autoridades, né, o Rodrigo Bacelar como presidente, né, da Alerj, realmente o Cláudio Castro, para Campos região, vem fazendo um bom trabalho, né, de aporte de recursos. Então, eu acho que o momento é importante no município, sim, na nossa região, nesse olhar voltado para o interior. A Silvana Venâncio fez uma pergunta, que acho que vocês já responderam, né, Cláudio? Mas pode complementar. A Silvana Venâncio, jornalista lá de Bom Jesus, contribui com a gente muito no grupo Opiniões e do programa Folha no Ar. E ela pergunta, na opinião dos senhores, o que a região tem mais, e o que a região tem e não é aproveitado para o seu crescimento? O que vocês destacariam, por exemplo, a questão do agronegócio? O que vocês destacariam como um potencial que ainda não é explorado para o crescimento regional? Bom, a questão do agro foi uma coisa que ficou adormecida durante um período e que agora a gente vem trabalhando de forma diferente. Por exemplo, hoje a gente não tem cana, mas tem o plantio de soja, Macaé mesmo está crescendo muito, Campos também, e isso tudo também ligado ao porto, né, São João da Barra, porque hoje você tem uma forma de escoar melhor, entendeu? Então, isso era uma coisa que estava adormecida e que, nesse momento, vem crescendo. A questão da energia, a energia limpa, a gente vem crescendo demais, principalmente com o porto, né? Porque a gente tem geração de energia com as termoelétricas, a gente tem o projeto de implantação da energia eólica offshore, que vai fazer um crescimento, vai provocar um crescimento grande. A gente tem o crescimento da energia fotovoltaica, né? A gente já tinha São Francisco produzindo energia eólica, e hoje a gente sabe que a região é propícia para isso. Vem haver um crescimento grande, entendeu? Então, eu acho que esse momento é muito bom, que as coisas já estão acontecendo, de fato. A questão da energia vem muito forte. Ainda tem o hidrogênio verde, que vai ser produzido sim, no Sul, e, a princípio, ele vai ser mais utilizado nas indústrias locais, né? Porque a dificuldade do hidrogênio verde é o transporte, né? Como ele vai chegar a outros pontos. Então, só em usar na indústria local, que é uma coisa que vai crescer muito, né? Quem olhar o projeto do Porto vai ver que tem previsão de indústria automobilística, indústria siderúrgica, entre outras coisas, entendeu? Então, a energia, nesse momento, é um tema muito forte. E a retomada do agro também. O Marcelo, que falou ontem aqui, Campos,
tem a sua vocação energética. A gente tem a agricultura na força da cana-de-açúcar, principalmente no passado, né? Muito mais do que hoje, claro, evidente. Mas temos o ressurgimento aí, quem sabe lá o Ceasa, antigo Ceasa, né? Agora o Ceascan, tudo isso para incrementar e para incentivar aí a produção local também, enfim. Mas ele falou uma coisa interessante que ontem, e é claro, eu concordei com ele. Campos é uma cidade com potencial energético muito grande. Primeiro foi a cana-de-açúcar, que gerou o etanol, que gerou, né, o açúcar, e que através do próprio bagaço também já gerou lá a bioenergia, né? Sim. Depois veio o petróleo. Na década de 2000 aí, início dos anos 2000, o petróleo bombando aí com a produção de 86% do petróleo nacional na bacia de Campos. E agora, por fim, temos essa energia renovável, a energia limpa, que você citou, né, no Porto do Açu. Tem também a questão da eólica onshore, que vai ser, né, com aquelas hélices dentro do mar, o que é bacana também e diferencial para a região, e agora com a energia fotovoltaica. Eu acho que se tiver de olho nisso aí, com mais esse momento de oportunidade que a gente está vivendo na política, né, mais uma vez, tendo o representante, né, despontando aí numa liderança, como é o caso do Rodrigo, lá na presidência da Assembleia, e naturalmente, né, o bom convívio com o governo estadual e municipal e essa coisa de pacificação, se juntar isso tudo aí com o potencial que nós temos aqui do nosso povo, da nossa gente, do nosso empresariado, acho que são ingredientes bem... Lideranças, né? E liderança. Não, isso ele está propondo, como esse grupo está propondo, isso é importante. Isso são ingredientes. Não, só para fechar aqui meu raciocínio, são alguns dos ingredientes que seguramente que farão aí a base de qualquer receita de sucesso. Com certeza. Cláudio, acho que a gente pode reforçar, né, o fórum que vai acontecer. Só avisar amanhã, que o Felipe caiu aqui, saiu da conexão, não consegue voltar mais, tá? Mas já agradece a ele lá. Rob, só reforça para a gente desse fórum amanhã, convida todo mundo a participar, e quem não tiver a oportunidade de estar amanhã para conhecer um pouco mais sobre o grupo, sobre como é que funciona o Grupo Líder, vocês vão ter alguma rede social, vão ter algum tipo de canal de contato, como que as pessoas podem acessar vocês? Claro que está feito o convite para que as pessoas possam estar amanhã lá conhecendo, mas quem não puder estar amanhã, como manter esse contato com vocês, até para acompanhar o trabalho que é feito por vocês? A princípio, a gente tem uma página no Instagram, onde pode ser feito o contato ali. Qual é a página? A Líder Norte Fluminense. Perfeito. Líder Norte Fluminense. E pode buscar ali, através daquela página. E a gente vai divulgar nos nossos canais outros contatos. Mas é interessante, assim, para quem puder participar do evento, lá a gente vai fazer um corpo a corpo mesmo, a gente provavelmente vai ter um formulário para as pessoas se inscreverem, se colocarem à disposição, e para a gente fazer esse transbordamento, ampliar o grupo, melhorar o nosso mix, né? Porque é importante, então a gente tem que crescer ainda em termos de pessoas e colaboradores em algumas áreas, entendeu? Então, o fórum vai ser uma oportunidade. Perfeito. Olha, eu quero te agradecer. O Felipe deixou aqui, por uma mensagem aqui no privado, um abraço a você, o Robson, a você também, Rodrigo, e a todos os ouvintes, agradecendo a participação. Na verdade, é a gente que agradece a ele por ter estado aqui conosco hoje. E também o mesmo fazemos a você, Robson. Agradecemos aí pela sua presença e a vocês desejamos muita sorte, porque, assim, é toda uma engrenagem, né? Cada um é uma peça dessa engrenagem. A rádio é uma peça, o Robson Lessa é outra, o Rodrigo é outra. Todos nós somos uma peça dessa engrenagem quando diz respeito
a desenvolvimento econômico, a crescimento, porque se a cidade vai bem, o Rodrigo vai bem, eu vou bem, você vai bem, o Robson, a rádio vai bem. Então, assim, tudo depende um do outro. Acho que a gente tem que praticar mais vezes aqui esse jogo do ganha-ganha. Para você ganhar, eu não preciso perder. Para eu ganhar, você não precisa perder. Eu acho que vamos no ganha-ganha. Eu ganho, ganha você, ganha Rodrigo. Acho que o caminho é por aí. Parabéns e obrigado pela entrevista hoje. Minha gratidão a você, Cláudio, a você, Rodrigo, e ao Felipe, que dividiu a bancada hoje comigo, em nome do líder. E minha gratidão ao Grupo Folha da Manhã por abrir esse espaço para a gente. Eu tenho certeza que o Grupo Líder vem ser um ganho para toda a região e para esse desenvolvimento da região. E essa forma de melhorar a região pode melhorar a vida de todos. Então, minha gratidão a vocês pelo espaço. Perfeito. Ô, Rodrigo, obrigado a você também por hoje. Eu só queria, desculpa te interromper. Por favor, Robson. Só estamos aqui porque o Sebrae acreditou e investiu na gente. Então, minha gratidão ao Sebrae, na pessoa do Guilherme Resch, que conseguiu agrupar essas pessoas, aplicar essa metodologia e transformar isso numa realidade. Perfeito. O Guilherme tem dado, o próprio Sebrae, né, como um todo, tem dado uma dinâmica aí bem incrementada, bem importante aqui com uma nova fase, uma nova etapa aí do Sebrae para a nossa região. Rodrigo, a você também agradecemos por hoje, de volta amanhã, às 7 da manhã. Amanhã que tem o Jornal Folha da Manhã. Isso, a gente vai estar, claro, hoje acompanhando aí também a sessão na Câmara, trazendo as últimas atualizações para amanhã, claro, trazendo também na edição de amanhã a matéria falando sobre o fórum que acontece, vai estar lá acompanhando também, né? Então, agradecer mais uma vez, Cláudio, a você pela parceria de sempre, ao Robson, ao Felipe, que não está mais com a gente, o Beto aí da técnica, todo mundo que acompanhou a gente, né? Não só em 98.3, mas também pelas redes sociais, né? E amanhã a gente está de volta aí, 7 horas da manhã, estamos juntos de novo. Combinado, então. 9 horas 11 minutos, a você que nos acompanhou até aqui, interagiu, participou, nosso carinho, obrigado. Amanhã, de volta às 7 da manhã. Você continue ligado aqui na Folha, com muita música e informação durante todo o dia de hoje, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Folha no Ar fica por aqui. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampos.